Muito boa noite a todos. Então, a Ângela me deu um tema que eu gostei muito, por sinal, muito obrigada. A gente vai refletir um pouquinho hoje sobre a fraternidade por um mundo melhor, que, aliás, a fraternidade e a ecologia é o tema da campanha da fraternidade desse ano também, né? Então, tá mesmo ali para a gente é, poder refletir sobre isso. É só aqui que passa, né? Pode passar também no computador. Onde que é? Ah, tá. Aí. Não, peraí, acho que passou. Não, vai mesmo. Então, fraternidade é uma palavra que resume a essência do Espiritismo, na verdade. Ela é a prática do amor ao próximo, da compaixão e da união entre todos os seres humanos. Se a gente lê, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos, e a gente lendo também todas as outras obras da codificação, a gente vai ver que a fraternidade ela é essencial dentro da doutrina espírita, e a gente vai explorar isso hoje um pouquinho. Então, o que que é fraternidade? Né? Que a gente fala e às vezes a gente não sabe direito o que que é, né? Oh, desculpa. Então, a fraternidade é um valor que pode ajudar a construir um mundo melhor, superando conflitos e indiferenças. Nós acho que nunca vivemos um período tão grande de indiferenças e de conflitos também. Nós vivemos em um mundo, e eu falo mundo mesmo, dividido, onde quem não pensa como mim, como eu, pensa contra mim. E a indiferença das pessoas é uma coisa assustadora. A gente vai falar sobre isso no decorrer. Fraternidade é a união de todos os seres humanos como irmãos e irmãs. Não é isso que a gente aprende, que somos todos irmãos e irmãs? É a prática da solidariedade, da compaixão e da ajuda mútua. E no Espiritismo, a fraternidade é vista como uma das principais virtudes que devemos cultivar. Na verdade, se a gente não cultivar a fraternidade, as outras vão ficar para fora. E a fraternidade não é só uma ideia, não, viu, gente? Ela é uma prática que pode ser cultivada no nosso dia a dia. A gente não precisa ficar esperando um momento para ser fraterno, não. É uma forma de demonstrar que somos todos conectados e que estamos aqui para ajudar uns aos outros. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão somos todos um. E é exatamente isso. Cada um de nós tem a essência de Deus em nossos corações. Nós somos criados com a essência de Deus. Deus vive dentro de cada um de nós. Então, o nosso conjunto de todas as criaturas, e aqui eu falo dos humanos, que são criados com a essência de Deus, mas também colocamos ali os animais e colocamos a nossa irmã terra, que está sofrendo terrivelmente. Todos somos um. Eu teria muita coisa para falar, mas me deram 40 minutos. Por que a fraternidade é importante? A fraternidade é importante porque ajuda a reduzir a desigualdade e a pobreza, que é uma coisa assustadora. Nós vivemos num mundo onde uma pequena quantidade de pessoas detém a maior quantidade de riquezas, alguns classe média alta e classe média média que se acham ricos e que não são. A classe média média cada vez empobrecendo mais.
e a pobreza virando miséria. A fraternidade fortalece a comunidade e a sociedade. Nós vivemos num mundo de insegurança, nós vivemos num mundo de indiferença, e se colocarmos a fraternidade para funcionar, nós vamos ver o quanto a nossa comunidade, o quanto a nossa sociedade vai ser fortalecida. Há pouco tempo, no Natal, passou uma senhora que de vez em quando ela passa lá em casa, né? E eu fiz uma cesta básica para ela, falei com ela, passa aqui tal dia que você vai pegar e tal. E aí, quando ela pegou, eu dei um abraço nela e desejei Feliz Natal. Ela olhou para mim e falou assim: Olha só, você não tem nojo de abraçar pobre. Você me abraçou. Eu estou toda suada. Você é rica e você me abraçou como se eu fosse igual a você. Gente, aquilo foi horrível para mim. E eu olhei para ela e falei assim: Não, você é melhor que eu. Eu estou te dando o que me sobra. Aí abracei a moça e tudo. Mas vocês já pensaram nessa situação? A fraternidade promove a paz e a harmonia entre todos. Porque se não houvessem tantas diferenças, nós não teríamos tanta violência. Ajuda a desenvolver a compaixão e a empatia. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Para aprender? E, além disso, a fraternidade também é importante para o nosso próprio crescimento espiritual. Não é isso que a gente está aqui lutando, matando o leão por dia para fazer? Ao praticar a fraternidade, estamos demonstrando que somos seres humanos compassivos e amorosos. A gente também está aqui para aprender isso. Ainda não somos, não, viu, gente? Mas a gente está já no primeiro degrau da escada. A fraternidade e o espiritismo. No espiritismo, a fraternidade é vista como uma forma de praticar o amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? É uma maneira de demonstrar que somos todos irmãos e irmãs e que estamos aqui para ajudar uns aos outros. Não é assim que fazemos? Meu irmão, minha irmã, quando a gente está na mediúnica, chega um espírito revoltado, bravo, e a gente chama ele de meu irmão, meu querido. Será que se esse espírito tivesse encarnado, nós teríamos a coragem de chamá-lo de meu irmão, meu querido? Eu sempre me questiono sobre isso. E o Kardec, então, enfatizou a importância da fraternidade na obra dele. Ela é toda baseada na fraternidade, no amor ao próximo. E quando a gente fala em fraternidade, em pessoas que são ou foram exemplos vivos de fraternidade, quais são os nossos maiores exemplos? De quem a gente lembra? Vocês podem falar. Tirando Jesus, que não vale, né? Teresa de Calcutá. Mais alguém? Hein? Francisco de Assis. Aliás, os franciscos, gente, são os franciscos. Eu tenho 3 na minha família. Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, Papa Francisco. Eu tenho 3 Franciscos na minha família e tenho o Francisco que o Irineu me deu em cima da minha cama. Coisa mais linda, gente. Vocês iam morrer de inveja de ver. Eu coloquei aqui 4 pessoas mesmo: Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, e coloquei aqui também Madre Teresa de Calcutá. Eu não tenho tempo para falar de cada um, então eu escolhi falar do Francisco de Assis. Porque eu falando do Francisco de Assis, eu vou falar de todos eles. Por isso eu pedi a Elisa que cantasse a oração de São Francisco. E essa foto que eu coloquei aqui
é um quadro que se chama O Beijo no Leproso. Francisco de Assis era tão fraterno, ele vivia tão plenamente a fraternidade, que ele caminhava e vivia entre os leprosos. E os leprosos eram os párias dos párias, aquelas pessoas que eram condenadas a viver em isolamento profundo e morrerem em solidão, uns com os outros. Tem até uma opinião de alguns autores de que Francisco de Assis tem desencarnado de lepra. Só que a igreja esconde por conta dele ser santo, e santo não pega lepra. É o tabu, né? Mas ele também era homem. E ele estava ali, e ele estava podendo pegar qualquer doença que a gente pega, né? Lógico que a vibração dele era muito mais elevada, ele tinha muito mais proteção, mas é uma possibilidade e isso não muda nada. Então, eu escolhi falar do Francisco de Assis. E o que, que a gente faz quando a gente se depara com pessoas que agem como essas pessoas agiram? Nós temos hoje pessoas que trabalham, não são Francisco de Assis, mas a irmã, a Madre Teresa de Calcutá mesmo, essa semana passada mesmo eu li Madre Teresa de Calcutá, anjo ou demônio? Eu li sobre isso, sabe? Como é que nós exercemos a nossa fraternidade hoje? Pensando nessas pessoas, quem é que é fã de Francisco de Assis? Né? Quem vocês acham que são os leprosos de hoje? Quer dizer, que eram os leprosos da época da Teresa de Calcutá. Porque a gente morre de medo de pegar AIDS, né? E hoje, quem são os leprosos de hoje? Nós temos aqui nessa foto maior a Cracolândia. Nessa foto cá embaixo, nós temos desabrigados que dormem embaixo de viadutos. E na outra, lá do canto, são pessoas desempregadas que perderam até mesmo a possibilidade de pagar um aluguel e ter um teto para morar. Se a gente tivesse ali no meio desse monte de drogado da Cracolândia, o que, que a gente ia fazer? Aí vocês vão falar para mim assim: ah, Estela, mas tem os abrigos que eles não querem ir. Tem abrigo, mas eles não querem ir. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ah, antes disso, olha como é que os municípios reagem para combater essas pessoas. Isso aí tem até um nome, chama aporofobia, ou seja, fobia de pobre. Olha o que eles fazem nos bancos, o que eles fazem nas soleiras, o que eles fazem embaixo dos viadutos, para que essas pessoas, moradoras de rua, não tenham onde dormir. Vocês concordam com isso? Vocês acham? Porque, gente, a pesquisa na internet é que 70% concorda. Alguém já se colocou no lugar dessas pessoas?
A gente vê aquele pessoal lá da Cracolândia, um bando de drogado, que isso, que aquilo. Se fosse nosso filho, se fosse na nossa família, porque eles não querem nada com nada, eles só querem viver da droga. Ô, gente, eu posso falar de cadeira. Eu tive um irmão que ficou 9 meses internado numa clínica para desintoxicar de cocaína e tive um irmão alcoólatra que foi internado umas 5 vezes. A última vez ele foi internado judicialmente e que morreu de câncer de esôfago de tanto beber. Então, não estou falando dos outros, não. Eu sei na pele o que é sofrer isso, tá? Em 2024, o número de pessoas em situação de rua no Brasil era de 327.925 pessoas. Um aumento de 25% em relação ao final de 2023. Então, vamos colocar aqui 330 mil, para a gente falar um número inteiro. Distribuição desses pessoas em situação de rua por região. O Sudeste concentra 63% das pessoas em situação de rua, com destaque para São Paulo, que tem 43% do total. O Nordeste é a segunda região com mais moradores de rua, com 14% do total. Rio de Janeiro e Minas Gerais também têm números muito elevados. Obrigada. Então, gente, nós contamos no Brasil inteiro que tem lá registrado por volta de 330 mil pessoas em situação de rua, tá? Entre 2017 e 2022, o número de centros de referência especializados para a população em situação de rua, o Centro POP, aumentou para 246. Então, no Brasil inteiro, nós temos 246 centros de acolhimento para pessoas de rua para 330 mil pessoas. O número de pessoas em situação de rua no Brasil, ele aumentou em 25% entre dezembro de 2023 e o final de 2024. Os fatores que contribuíram para o aumento. Primeiro, o CAD único começou a funcionar melhor e começou a registrar essas pessoas com mais eficiência. Mas tem muita gente que não está aí na estatística ainda. Em contrapartida, nós temos ausência de políticas públicas estruturantes. 246 para 330 mil. Principais motivos para viver na rua. Conflitos familiares, 40,9%. Gente, conflitos familiares. Dependência química, 33,3%, e perda de trabalho, 25,8%. Aí vocês vão falar. Essas pessoas, desses conflitos familiares, essa dependência química, que esse povo está aí porque quer. Vocês já repararam como é que nós estamos vivendo no mundo de hoje? O vazio que tem em cada um de nós, como esse vazio ele está vindo à tona, como que as nossas, obrigada, como que as nossas dificuldades elas estão vindo à tona, o quanto a gente está precisando caprichar na nossa espiritualidade, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, na oração, na meditação, para a gente dar conta da vida. Gente, eu converso com muita gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Desde o ano passado, eu não conversei com nenhuma pessoa que me disse assim, esse ano está sendo muito bom.
que está acontecendo, Estela? Você que está da casa espírita, pelo amor de Deus, nunca as coisas foram tão difíceis. E essas pessoas que procuram drogas, na realidade, são pessoas que não se acham e procuram fora de si aquilo que só dá para a gente achar dentro da gente. Se a gente não procurar trabalhar dentro da gente quem a gente é, acessar o nosso Deus interior, nós não vamos dar conta desta década. Não é ano, não. Até 2030 o bicho vai pegar. Mas vai ser muito bom para quem se desenvolver espiritualmente, porque nós vamos poder crescer muito e atingir muitos patamares daqueles que nós estamos procurando nas nossas vidas. Como a gente pode exercer a fraternidade no dia a dia? Não é difícil, gente. Ajudando um amigo ou familiar em necessidade, participando de projetos de voluntariado, doando para instituições de caridade. Essa é a mais fácil, viu, gente? Essa da doação, porque a gente doa o que sobra. Essa aí é facinho, facinho, facinho. Praticando atendimento fraterno, nossa casa faz isso, né? Aqui eu coloquei a Casa do Consolador, que é uma casa de São Paulo que eu acompanho. A Casa do Consolador doa por mês mais de 2.000 cestas básicas e mais de 1.200 cestas de ração para animais. Eu não coloquei aqui, mas cuidar da nossa mãe terra, cuidar da nossa casa. A gente está acabando com a terra, gente. Eu vi hoje, o que mede a frequência da Terra chama a frequência de Schumann, e ela gira em torno de 7,9%. Então, o magnetismo sobe, desce, e tem aparelhos que medem. Tem 60 horas que a Terra está. Se fosse um aparelhinho lá na UTI, sabe quando a pessoa morre que fica não tem nenhuma frequência. Tem um apagão. A Terra teve um infarto. 60 horas sem vibração. E isso está afetando muita gente. Acabei de ver isso antes de sair de casa. Posso até mandar para vocês no grupo para vocês verem. E o mais difícil, praticando a escuta ativa e a empatia. Esse é difícil. O que é praticar a escuta ativa? Não faça interrupções. Demonstre que a sua atenção está voltada somente para a pessoa. Olhe diretamente, sem distrações, mesmo que discorde, seja gentil e, principalmente, sem julgamento. O que é empatia? Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Porque a gente olha para o outro e quer que o outro nos reflita nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. A gente quer que o outro seja que nem a gente. E se ele não for que nem a gente, então ele não vale nada. Ele está passando isso porque merece. É ou não é? Quem não é empático é assim que age. Quer se ver no olho do outro. E se você não for que nem eu, então você não serve para mim. Bem feito para você. Além disso, eu amo essa foto, gente. Além disso, também podemos praticar a fraternidade em nossas vidas diárias de maneira simples. Sorrir para alguém que está passando por um momento difícil. Vocês já repararam que a gente, às vezes, passa na rua, passa uma pessoa e fala: "Ei, bom dia, tudo bem?" O dia da gente não fica melhor? Né?
Oferecer um ouvido atento para alguém que precisa conversar. Quanta gente, a gente gosta muito de falar, né? Agora, ouvir é mais difícil. Ajudar um colega de trabalho, um vizinho com uma tarefa difícil. Respeitar a opinião alheia, ainda que vá contra o que a gente pensa. Graças a Deus que todo mundo pensa diferente, cada um tem um pensamento, porque o mundo ia ser chato pra caramba. Às vezes, já pensou, vocês já viram que às vezes a gente nem se aguenta? Já pensou todo mundo pensando que nem a gente? Praticar a gentileza. Gente, olha, respeito e gentileza para mim, se não tiver respeito, se não tiver gentileza, eu estou fora. Saber calar quando o que temos a dizer não vai acrescentar nada de bom. Sabe quando você pega e quer botar a pessoa lá embaixo? Melhor ficar quietinho, né? E respeitar o espaço do outro. E reticências, porque são coisas do dia a dia que a gente pode estar fazendo ali. E nós temos nessa história da fraternidade desafios e oportunidades. A fraternidade não é sempre fácil de praticar, porque a gente é teimoso. A gente tem o exemplo de Jesus, a gente estuda Jesus, a gente fala de Jesus, a gente prega Jesus, mas vai fazer que nem Jesus. Eu mesma, gente, eu falo sempre. O dia que o meu coração sentir tudo que eu sei, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Então, nós podemos enfrentar desafios como a falta de tempo e recursos. A gente sempre não tem tempo, a gente sempre não tem recurso quando é para o outro. Tá? A dificuldade, eu estou botando todo mundo no mesmo saco, não, hein, gente? Isso é generalizando, mas a gente a dificuldade em entender as necessidades dos outros, porque a gente julga. Ah, eu vou dar dinheiro, eu vou dar uma cesta básica. Aí o que acontece? Depois que começou a receber cesta básica, ninguém vai mais trabalhar. A gente vê na escola, né, Elisa, como é que as crianças melhoraram depois das cestas básicas. Eu lembro que quando eu entrei em patrimônio para trabalhar, as crianças chegavam de manhã cedo e desmaiavam de fome. A gente tinha que dar a merenda antes de começar a aula. Depois da cesta básica, nunca mais eu vi isso acontecer. A resistência em ajudar aqueles que nós não conhecemos. Sei lá para quem que eu vou dar. Ah, vou dar dinheiro para essa pessoa e nada. Vai lá beber cachaça. E aí tem uma historinha do Chico Xavier, que eu gosto muito. Chico Xavier, eu pesquisei, é verdadeira, viu, gente? Está no livro. Chico Xavier estava indo para o centro espírita, o moço parou e pediu dinheiro a ele, e ele falou assim: vou te dar dinheiro, não, que você vai beber. E foi para o centro. Quando ele voltou, passou na frente da casa do homem, o homem estava batendo na mulher, batendo no filho, quebrando tudo que tinha dentro de casa. Ele olhou horrorizado para aquilo, a Emmanuel apareceu na frente dele e falou assim: aí, se você tivesse dado dinheiro para ele, ele tinha ido lá, ele tinha bebido, estava em casa dormindo e não tinha nada disso acontecendo. Depois que eu li isso, nunca mais. Sabe o que eu penso? É a gente com Deus, a gente com a gente mesmo. O que a pessoa vai fazer com aquilo é ele, é ele com Deus. E às vezes a gente julga, né? Vagabundo aí vai lá beber. Mas às vezes o nosso julgamento faz com que a coisa aconteça pior. A resistência que nós temos em nos educarmos, em abrirmos mãos dos nossos preconceitos. A gente é preconceituoso demais, a gente julga demais das nossas crenças limitantes. Nada está ali na rua porque não quer trabalhar, porque não quer fazer nada. A gente não sabe da vida do outro, gente. A gente não sabe o que passa dentro. Às vezes a gente não sabe nem o que passa dentro da gente. E as nossas dificuldades de aceitar, de respeitar as diferenças, as divergências.
Como a gente tem dificuldade com isso? Mais uma vez, na cabeça da gente, a gente queria que todo mundo pensasse como a gente. No entanto, esses desafios também podem ser oportunidades para crescer e aprender. Ao superar esses desafios, podemos desenvolver a compaixão, a empatia e a fraternidade. E isso resulta em crescimento e aperfeiçoamento espiritual. A fraternidade ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Gente, não adianta nada a gente estar aqui todo domingo, estar aqui toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se a gente não botar em prática. É só teoria na cabeça da gente. Ao praticar a fraternidade, estamos demonstrando que somos seres humanos, compassivos e amorosos. Nós ainda não sabemos amar incondicionalmente, mas a gente está tentando aprender. A fraternidade também nos ajuda a desenvolver a humildade, a paciência e a compreensão. É entender que cada um tem direito de ser como é, que cada um está no seu estágio de evolução. É uma forma de demonstrar que somos todos conectados e que estamos aqui para ajudar uns aos outros. Somos todos um. Mais uma vez. E aí eu gosto muito desse provérbio indígena que fala que dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Para mim, gente, o lobo do amor é o lobo preto, tá bom? Eu considero o lobo do amor o lobo preto. É. Ambos disputam o poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é o vencedor, eu respondo o que eu alimento com mais frequência. Quem é que eu estou alimentando dentro de mim? Como estão meus pensamentos? O que eu estou pensando todo dia? O que eu pensei quando eu vi aquela foto da Cracolândia? Aquilo ali é um baque. Tenho certeza que veio muito julgamento na cabeça de um monte de gente. Qual lobo a gente está alimentando? Então, para concluir, a fraternidade é uma virtude que pode transformar o mundo. Porque a partir do momento que a gente começar a olhar todo mundo como nosso irmão, com os mesmos direitos que nós temos, nós vamos transformar o mundo, sim. Ao praticar a fraternidade, estamos demonstrando que somos seres humanos compassivos e amorosos. É o que todo mundo quer ser, né? E cultivando a fraternidade em nossas vidas, criaremos um mundo melhor para todos, inclusive a gente mesmo. E aí, gente, a fraternidade é o treino maior para o amor incondicional, para aprendermos a amar incondicionalmente quem quer que seja. Nós não temos essa capacidade ainda, mas um dia a gente vai ter. E se a gente não começar agora, nós vamos nos arrastar e repetir ano. O que não é o nosso objetivo e nem está na época disso, porque as coisas estão agora se acelerando horrores. E é isso aí, gente. Olha, as minhas referências foram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas pesquisas na internet para falar para vocês sobre aquelas estatísticas, né? As fotos são todas da internet e domingo terminando, que Deus ilumine nossa segunda e que nossa semana seja muito abençoada. Muito obrigada. Eu não contei o tempo, deu 40 minutos certo.